falando um pouco mais sobre o processo de aprendizado do atleta. Lembrando a vocês que a aula da última quinta-feira foi uma revisão sobre as duas primeiras aulas e sobre o PFC, o Projeto Final de Curso, que ele é obrigatório para quem quer concorrer aos estágios. Além do Projeto Final de Curso, como a gente já tinha comentado, existe também a avaliação final, a taça FI, a carta e o vídeo de intenção para concorrer aos estágios. Então fiquem atentos, até a próxima semana estará descrito o regulamento do estágio na página do curso, detalhando um pouco mais sobre isso e sobre os prazos. Os prazos a gente ainda não definiu por conta das duas aulas que temos pendentes. E por falar em duas aulas pendentes, a aula do professor Próspero, que seria na última quinta-feira, ela foi realocada para esta terça-feira, dia 20 do 9, então, dia 20 do 8, desculpa. E então, às 8h30, temos um encontro marcado aqui na plataforma com o professor Próspero, falando sobre a aula que deveria ter sido na quinta. Por motivos de saúde, ele não pôde ministrar essa aula na quinta e será ministrada na terça. Lembrando a vocês também que 5 minutos após o final da aula será liberado a atividade e esse é o tempo que vocês têm para fazer aquela interação no fórum. Vamos lá? Boa noite, professor. Jansen, tudo bem? Boa noite, Futebol Interativo. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar juntamente com a plataforma, de falar de futebol, falar de treinamento. Acredito que tenha professores, treinadores, estudantes, atletas, ex-atletas que estão agora nos ouvindo e que a gente possa fazer um debate aqui, que a gente possa falar de futebol, que eu possa ser proativo na formação. Logicamente, a gente sabe que o futebol é uma troca de informação constante e que a gente possa ter uma noite agradável aqui falando o que a gente mais gosta, que é sobre futebol. Beleza, Jansen? Tudo ok, professor? Só para lembrar também, agradecer também ao professor Marcos Reis, né, coordenador do curso, pela oportunidade. A gente se conheceu num curso que a gente realizou no ano passado e fico muito feliz e muito grato por poder ter essa oportunidade aqui falar um pouquinho com a plataforma. Jansen, coloca para mim no slide eu vou falar um pouquinho, vou me apresentar para os alunos, onde tem o meu currículo, onde tem minha formação. Pode passar mais um. Aí. Bom, galera, meu nome é Leonan, tenho 29 anos, estou hoje no Clube de Regatas do Flamengo, sou treinador da categoria Sub-13, fui mais um ex-atleta, tentei ser jogador de futebol, fui mais uma criança que teve o sonho de jogar futebol e quando bateu a idade de 19, 20, 21 anos, eu tive que optar, tive que escolher para seguir um lado profissional, para seguir os estudos. Infelizmente, não deu certo, né, como atleta, e aí eu fui buscar informação para que eu pudesse estar inserido no mercado de trabalho. E aí eu comecei minha faculdade de Educação Física no Brasil. Eu fiz o meu primeiro período, eu sou de Niterói, fiz o meu primeiro período na Faculdade Universidade Salgado de Oliveira. Depois eu tive uma transferência para os Estados Unidos, para jogar e estudar nos Estados Unidos, e fiz Educação Física também na Faculdade de Fresno Pacífico, na Califórnia. E lá eu jogava, estudava e infelizmente tive uma lesão no joelho que fez com que eu tivesse que parar e eu não podia continuar com a minha bolsa que eu tinha na faculdade. E aí retornei para o Brasil e reingressei minha faculdade na Universo. Já você pode passar. Reingressei minha faculdade na Universo e aí eu comecei meu processo de estágio dentro do Flamengo, isso em 2012, né? Tive a oportunidade de ficar 3 anos e meio como estagiário, né? Passei por categorias sub-17, sub-20, passei por alguns departamentos como preparação física, fisiologia, análise de desempenho. O Flamengo te coloca, te dá autonomia ao mesmo tempo para poder passar por vários processos dentro do clube. Isso é muito legal, a formação que o Flamengo faz.
Hoje, 80% dos funcionários que tem de campo, sendo treinador, analista de desempenho, preparador físico, fisiologista, inclusive na base, no profissional, são profissionais que foram oriundos do estágio, né? E o Flamengo oportuniza para que esses profissionais possam estar seguindo dentro da carreira e, ao mesmo tempo, se projetando. Fim o ciclo de estagiário, me formando, eu fui contratado como analista de desempenho, né? Onde eu tive a oportunidade de ficar 3 semanas e logo em seguida eu tive o convite para ser preparador físico e fiquei 1 ano na categoria sub-15 como preparador físico. Não tinha pretensão de ser treinador, sempre tive vontade de poder estar trabalhando no campo, mas me sentia muito feliz como preparador físico da categoria, queria seguir isso para mim, para minha vida, só que o futebol permite e também te obriga a estudar vários departamentos, buscar informação para que você possa estar sempre se qualificando e ao mesmo tempo eu como preparador físico, eu tinha que entender as relações do treino para que eu pudesse também ter minhas observações, meu ponto de vista, para que eu pudesse estar ajudando o treinador em algumas informações perante ao treino e jogo. E aí, nessas informações que eu fui buscando, o clube entendeu que eu poder estar virando treinador, e aí surgiu uma proposta em junho de 2016, onde eu virei treinador do Sub-13 e Sub-12 do Flamengo. Eu pegava 2 funções, né, com as 2 categorias, e fiquei isso durante até 2018, final do ano passado. E aí fiquei nas 2 categorias e esse ano eu estou somente na categoria Sub-13. Já, você pode passar? Porque eu tinha colocado iniciar da transmissão errada. A gente tem alunos aqui que provavelmente são professores, né? Provavelmente são alunos na faculdade, são ex-jogadores, jogadores, enfim. Acredito muito que a plataforma ajuda muito para agregar, para que a gente busque informação, né? Para que a gente se qualifique, para que a gente possa um dia estar inserido no mercado de trabalho, para que a gente possa um dia estar atuando em algum clube. Eu me lembro muito bem que há 4 anos atrás eu também buscava informação, inclusive um dos palestrantes que vocês vão ter aula é o Rodrigo Leitão, né, o professor. Eu buscava muita informação, na minha época tinha muitos vídeos dele, e hoje ele é professor da plataforma. Eu acredito que a plataforma agrega muito para a informação de cada um de vocês que estão agora nos assistindo. Antigamente isso não tinha muito, a gente não conseguia ver, a gente tinha que ir na internet, tinha que buscar em livros, não tinha tanta essa troca, essa interatividade de poder falar sobre futebol. Então, mais uma vez aí eu parabenizo a plataforma para que a gente possa estar cada vez mais evoluindo o futebol brasileiro, para que a gente possa sempre estar formando bons profissionais. Eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que vocês hoje que estão aí do outro lado da telinha aí, vendo essa aula ao vivo, eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, enfim, vocês podem estar inserindo no mercado de trabalho e estar efetivamente realizando e se projetando e fazendo o que vocês mais gostam, que é trabalhar com futebol, tá? Bom, galera, a aula de hoje eu vou falar um pouquinho desses conteúdos. Não vou abordar aqui sobre metodologia, não vou falar nada sobre metodologia, eu vou falar somente sobre treinamentos, né? O aprendizado do atleta, como é feito o aprendizado do atleta, o que é importante para que o atleta possa estar entendendo efetivamente a prática do futebol, o que ele faz dentro do contexto do treino, tá? E aí tem alguns conteúdos que são os treinamentos que eu mapeei aqui, 5 treinamentos, que é dinâmica de passe, dinâmica de tensão, dinâmica de finalização, mais tática individual e jogo comportamental. Alguns outros conteúdos aqui que é muito importante para os atletas e também para nós, professores, treinadores, para a nossa formação, que é o feedback, a prática, o foco de atenção, demonstração e instrução. Eu vou estar falando, vou estar abordando um pouquinho esse tema, esses temas todos, vou estar explicando, vou estar passando vídeo também, para que a gente possa ter uma aula bacana aqui e para que também não fique com qualquer tipo de dúvidas, tá? Pode passar, Jansen. Bom, galera,
o processo de aprendizagem do atleta. Eu lembro uma perguntinha que eu fiz aí, ó. Você entende o que você treina? Eu lembro que na minha época, quando eu tentei, né, jogar futebol, eu lembro que eu era um mero executador. Eu estou falando isso por mim. Eu era um mero executador. Eu ia para o treino, preparador físico, treinador, mandava eu executar alguma informação, alguma atividade, e eu somente executava. Eu não sabia o porquê daquela atividade, eu não sabia por que estava treinando, eu não sabia para que aquilo servia. Eu me lembro muito bem que na minha época eu corria às vezes 2, 3 mil quilômetros no treino, fazia tiros de 100 metros, de 40 metros, 50 metros, e eu não sabia para que servia. Lógico que todo o treinador, o treinador, a comissão técnica, ela tem a sua intenção, né? Ela tem a sua intencionalidade, só que eu, como jogador, eu não sabia para que eu fazia aqueles treinos todos. E aí eu ficava me perguntando, será que eu somente estou executando, não estou aprendendo, não estou assimilando? Será que a minha performance, será que a qualidade do meu treino vai ser boa? E aí, mais do que nunca, pode passar, agência? E aí, mais do que nunca, o atleta de futebol, ele normalmente na base ele fica entre 10 a 13, chegando a 15 anos de formação. Imagina quanta informação esse atleta recebe, ou até mesmo, imagina esse atleta dentro de um clube de futebol, ele passando pelas categorias, né? Será que o processo de aprendizado dele, que ele efetivamente está tendo diariamente, está sendo rico para que ele possa entender o treino, para que ele possa ser um jogador que pense o jogo, que ele consiga dar uma resposta não somente nos aspectos físicos, técnicos, mas principalmente táticos, para que ele entenda aquilo que efetivamente ele está realizando dentro do jogo. Pode passar mais uma vez, Jansen. E aí, galera, a ideia principal é que a gente faça com que os nossos atletas ele entenda aquilo que eles estão praticando, tá? Independente do que for o treino, da metodologia, ele precisa entender aquilo que ele está executando. Acredito eu que quanto mais entendimento do que ele está praticando, melhor vai ser a assimilação dele, melhor vai ser a execução, melhor vai ser a performance dele, melhor vai ser a qualidade do jogo dele, do treino dele, a interatividade dele também com os outros atletas, de falar do que está acontecendo no treino. Isso também é muito importante para o processo de formação do atleta. E aí eu coloquei entendimento de treino, entendimento de jogo e formar jogadores pensadores. Formar jogadores pensadores que você consiga dialogar com esses atletas do que realmente está acontecendo no treino, do que está acontecendo no jogo. Isso é muito importante para que o atleta não somente execute aquilo que você está pedindo, não, para que ele entenda, para que ele tenha autonomia, para que ele possa desenvolver a capacidade dele técnica, tática, cognitiva, para que ele seja formado dentro desses padrões, para que ele pense, para que ele não seja somente um mero executador, tá? Galera, eu vou para um primeiro exercício, aí eu estou falando efetivamente de prática mesmo, de treino. A primeira atividade seria uma dinâmica de passe. Pode passar, gente. Um exercício que a gente utiliza muito, tenho certeza que vocês devem conhecer também, né? Dinâmica de passe. Na verdade, a gente fragmenta uma ação do jogo, tá? Fragmenta uma ação do jogo, e aí, principalmente nas categorias, né, que a gente atua, que eu atuo, que é da categoria 13, do primeiro módulo do Flamengo, a gente tem o primeiro módulo de 7 a 13 anos, e nesse módulo a gente dá muita ênfase em aspectos técnicos do jogo, né? O jogador do Flamengo, ele tem que ser um jogador extremamente técnico, ter capacidade de noções e espaços dentro do jogo, isso é muito importante. E aí eu coloquei alguns conteúdos aqui, que no primeiro seria a concentração, né? O atleta de futebol, para tudo que ele faça dentro do campo, ele precisa estar concentrado, ele precisa estar conectado com o treino, para que ele possa desempenhar sempre o seu melhor, tá?
Outra questão que a gente aborda bastante na dinâmica de passe é o gestual técnico, para que a gente possa estar sempre potencializando os aspectos técnicos do jogador, para que a gente possa estar formando para que ele, com 15, 16, 17, 20 anos, ele não precisa retomar isso novamente para que ele seja formado tecnicamente muito bem, para que depois nas outras categorias ele possa somente estar potencializando alguns ajustes. Velocidade de nação da atividade, é lógico que a gente pode, de repente, pegar um grupo que tem, às vezes, uma dificuldade técnica, né, de gestual técnico. Eu vou falar um pouco mais para frente de algumas abordagens, mas a partir do momento que a gente entende que esse atleta consegue fazer um gestual, ele tem uma coordenação motora, ele consegue ser coordenado, a gente incrementa a velocidade para que ele possa estar fazendo sempre dentro de uma ação ou até mesmo um ambiente que seja mais próximo possível do jogo. Repertório de movimentos, quanto mais o atleta nessa idade ele tiver repertório de movimentos, para que ele possa estar sempre evoluindo em questão de lateralidade, questão de coordenação motora, aspecto técnico, aspecto tático, enfim, quanto mais repertórios ele tiver, para que ele, dentro do jogo, ele tenha um acervo grande para poder responder às respostas que o jogo vai, às perguntas que o jogo vai oferecer para ele. Ou seja, o jogo ele vai ter uma demanda e o atleta ele precisa estar preparado para que ele possa responder o que o jogo pergunta para ele. Então, por isso que o processo de treino ele tem que ser muito bem elaborado, tem que ter bastante conteúdos, bastante repertórios para que ele possa estar se ambientando o máximo possível para o jogo, para que ele possa fazer o seu melhor desempenho. Esse treino, dinâmica de passe, você pode fazer com oposição ou sem oposição. Alguns acreditam que sem oposição você tira, né, a atividade mais próxima do jogo, mas lembrando aqui que a gente quer dar ênfase ao trabalho técnico em si, então não vejo problema nenhum de você fragmentar, de você fazer sem oposição dentro de movimentos que acontecem dentro do jogo, né, para que você possa estar potencializando. Jéssica, pode passar? E aí eu coloquei alguns conteúdos. Coloquei o Iniesta aí como foto do slide. Acho que ele seria um jogador que tem esses conteúdos, todos que eu estou colocando aqui, ele faz muito bem. O primeiro conteúdo seria aproximação, né, dentro de uma atividade. Como eu vou me aproximar da bola? Ou seja, o atleta ele tem que estar com o corpo ativado, ele tem que estar realizando saltitos, ele precisa estar concentrado. Imagine, vou dar um exemplo aqui, mas na figura seguinte tem um exemplo de um triângulo, mas imagine num quadrado. Eu acredito que muita gente já deve ter feito essa atividade, onde o atleta ele vai receber um passe paralelo e ele está realizando um corpo ativado, ele está realizando saltitos, ele está aproximando da bola e logo em seguida ele vai abordar a bola, seja com o pé dominante, seja com o pé não dominante, seja com a perna esquerda, seja com a perna direita. Ele precisa também identificar e realizar o domínio orientado, né, para que ele possa dominar essa bola e já direcionar o passe para o próximo jogador, o companheiro dele. A gente realiza muito também o passe em 2 tempos, que seria justamente você já com o corpo orientado, dominar com a perna direita, passar com a perna esquerda. Dominar com a perna esquerda, passar com a perna direita. São exercícios que você trabalha muito a parte motora, né? Você trabalha o gestual, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. A capacidade do atleta de entender o espaço para que ele possa estar girando, né? Para que ele possa estar girando para o lado esquerdo, girando para o lado direito. Exercícios que você estimule bastante tabela, principalmente, independente da filosofia que você quer jogar, da plataforma que o clube te pede, né? São ações que acontecem muito dentro do jogo: tabela, triangulação, percepção de marcação, de fazer giro para esse atleta receber uma bola de repente em um espaço que ele precisa furar uma linha. E aí, mais do que nunca, esse atleta ele tem que ter essas capacidades aqui motoras para que ele possa desempenhar isso dentro de uma perspectiva
do caso no jogo, tá? Ô Jansen, eu vou pedir para você passar para mim primeiro aqui, ó, o slidezinho do triângulo, tá? E depois a gente vai para o vídeo. Beleza. É logo em seguida, tá? Então aí, ó, a gente tem alguns exemplos e formatos, né, que você pode elaborar, que você pode fazer dentro do seu treinamento. A gente tem formatos de triângulos, hexágonos, quadrados, círculos. Ou seja, a forma geométrica ela pode ser feita da forma como você quiser, ou se você quiser também não botar a forma geométrica, não precisa. Mas a ideia principal é justamente abordar esses conteúdos técnicos, ajustes de movimentos, que acontece o tempo inteiro dentro do jogo, tá? E aí, no caso, eu botei um triângulo, e aí, na verdade, eles faziam o primeiro quadradinho, eles faziam um passe por dentro, um atleta saía como se fosse um marcador, esse bonequinho amarelo, ele fazia uma escorada, o outro atleta acionava o passe no lado direito do triângulo, depois ele dominava essa bola orientada, fazia o passe de esquerda, essa bola vinha para o domínio orientado para a perna direita, fazia o passe de esquerda e aí ficava nesses movimentos. Aí o que vale ressaltar, galera, é que são exercícios que tem vários movimentos, ou seja, a gente não fica somente no movimento constante, que mais para frente eu vou falar também. São exercícios variados, onde a gente tenta abordar o máximo possível de movimentos, onde a gente consiga fazer ter interação os atletas, não somente da questão técnica em si, mas também das relações de comunicação, de como eu vou ativar, como eu vou fazer para que esses atletas estejam conectados através de gestos, através da forma como eu vou comunicar, da fala, ou através mesmo de regras que você pode colocar dentro desse formato, para que você deixe sempre o treino mais próximo possível do jogo e, ao mesmo tempo, para que a gente tenha esses atletas concentrados para que eles possam estar desempenhando de forma concentrada, de forma veloz e de forma de gestual técnico, onde eles têm uma eficiência muito boa, tá? Eu separei um videozinho que o Pepe Guardiola faz uma dinâmica de passe, né? São conteúdos que a gente está abordando aqui. Já você vai colocar para a gente. E aí a gente tem no vídeo alguns conteúdos que a gente está falando aqui, principalmente de abordagem, de aproximação, de passe em 2 tempos, de tabela, de triangulação, de percepção, exercícios simples que a gente pode fazer dentro do nosso contexto de treino e que melhora muito e traz bastante ganho na questão técnica em si, do passe, do domínio, que é fundamental para os nossos atletas. Vai soltar o videozinho. Isso é na época que ele estava no Bayern de Munique, ele faz uma dinâmica, onde os atletas aí estão trabalhando somente passes de primeira, né? Ele faz o passe de profundidade, depois o passe lateralizado, movimentos de escorada. Reparem bem que tem um movimento também que eles fazem, que é o movimento de desmarcação, né? Eles estão posicionados na estaca, né? E eles fazem o movimento de retorno, ou seja, movimentos de marcação, como se fosse simulando, né, um marcador, e eles saem do marcador, fazem o movimento de escorada, e logo em seguida esse passe ele é feito. Falei antes para vocês que essa atividade ela pode ser feita com oposição ou sem oposição, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui em relação à metodologia. Eu penso sempre em futebol. Futebol fundamental. Independente da metodologia que você queira utilizar, se é fragmentada, se ela é analítica, se ela é sistêmica, se ela é periodização tática, se ela é integrada, enfim. Eu acho que o principal, o objetivo maior é você trabalhar aquilo que você pensa como filosofia de jogo, né? E dentro da sua filosofia de jogo, você elaborar atividades que sejam fragmentadas das ações que você quer para o jogo. Isso de forma sem oposição, isso de forma com oposição, exercícios que você identifique que esteja dentro do teu contexto, do teu objetivo e principalmente
que tenham intencionalidade para o teu jogo. Isso é o fundamental, tá? A outra atividade que eu separei seria... pode passar, gente? Aí, a dinâmica de tensão, né? Dinâmica de tensão, alguns falam rondos, né? Alguns falam jogo reduzido, teve muito as questões do tic-tac, do Barcelona, né? Que inclusive o Guardiola utiliza bastante, que eu também acredito que que potencializa muito também as ações técnicas, as ações táticas do jogador de futebol, faz com que ele entenda as informações necessárias que vão acontecer dentro do jogo, né? É um fragmento do jogo, e aí a gente já vê uma diferença em relação ao treino. Antes, a dinâmica de passe, a gente não tinha oposição, né? E aí, no caso, a gente teria um treino analítico, ou algumas outras pessoas falam que é sistêmico porque tem uma informação no contexto de jogo, e agora a gente entra numa dinâmica de tensão de jogo reduzido, onde mais uma vez a gente fala da questão da concentração. É de muita importância que o atleta esteja conectado com o treino, que o atleta esteja muito presente nas informações que o treinador está passando, para que ele possa estar sempre desempenhando o seu melhor, para que ele possa estar performando dentro do treinamento. E aí, mais uma vez, eu coloquei ali corpo ativado, saltitos, né? O atleta ele tem que estar em movimento o tempo inteiro dentro da atividade, ele não pode ficar parado, né? Coloquei 2 tipos de treinos nos vídeos também para vocês verem depois. 2 formas de dinâmica de tensão, né? Que seria o estático e independente de ser estático e livre. Vai ter o momento de ajustar o corpo, o atleta ele precisa estar em saltitos e ajustar o corpo o tempo inteiro. Pensar rápido para retirar a bola da pressão. Essas ações acontecem o tempo inteiro, ou seja, eu não preciso nessa atividade ter o jogador, de repente, que seja mais forte, seja mais veloz, não, muito pelo contrário, eu preciso do jogador que ele pense rápido, que ele consiga tomar decisão rápido, que ele consiga, de repente, antes mesmo de a bola chegar no pé dele, que ele precisa retirar, de repente, às vezes de primeira, ou às vezes dominando, às vezes ele vai estar, de repente, sem pressão, ele trabalhar com 2 toques, enfim, para que ele possa fazer essa bola o mais rápido possível, chegar no seu companheiro. Outra questão que a gente fala bastante é a questão da comunicação, né? A comunicação ela pode ser visual, né? A conexão entre os atletas é muito importante, a comunicação ela pode ser verbalizada, a comunicação ela pode ser por gestos, enfim, é de muita importância que esses atletas se comuniquem o tempo inteiro dentro dessa atividade, para que a gente possa estar sempre fazendo de forma efetiva, veloz e tentando se aproximar o mais possível do contexto do jogo, tá? Mais uma vez eu coloquei repertórios de exercícios. Normalmente eu faço 4 atividades no meu treino, né? Planejo 4 atividades. Uma, no caso, atividade seria um pré-treino, juntamente com o preparador físico. A primeira e a segunda atividade, elas estariam associadas com as informações principal do contexto do treino, tá? Normalmente a primeira e a segunda são mais voltadas para os jogos reduzidos, né? E aí, mais do que nunca, eu preciso muito que esses atletas estejam efetivamente participando e presentes do treino, para que eu possa efetivamente colocar as informações. E o mais legal é que, independente do treino, a dinâmica de tensão que a gente está fazendo, ali vai ter a informação principal, a ênfase que eu quero trabalhar. Exemplo, eu preciso que minha equipe melhore o comportamento de pressionar pós-perda, né? E aí, dentro da dinâmica de tensão, eu vou realizar uma atividade onde eu faço um 4 contra 2, tá? 4 atletas por fora e 2 por dentro. A partir do momento que esses 2 conseguem roubar a bola, imediatamente os outros 4 têm que pressionar. Lógico que tem vários formatos de você fazer isso. E aí,
eu vou dialogar com eles, eu vou falar com eles, vou colocar as regras, se realmente isso está acontecendo no treino, se aquele fragmento ali, se aquela ação, ela está sendo bem efetiva, se isso está acontecendo, e aí mais do que nunca, como a gente fala de aprendizagem do atleta, o atleta tem que estar entendendo, tem que estar inteirado no treino, para que ele possa ter o feedback, né, das respostas do que está acontecendo no treino. Você pode fazer essas atividades através de setores. Vamos lá, que a gente dividiu o campo em 3 setores. A gente tem o setor de zagueiros e laterais, volantes e meias, atacantes, beiradas e centralizado. Isso que dentro de uma formatação do 4-3-3. Você pode fazer entre os setores, você pode misturar todos os setores, enfim, independente do formato que você for fazer, acho que o principal é a informação, é a ênfase naquilo que você está dando no seu treinamento, tá? Jean, você pode passar? A gente tem aí dinâmica de passe, dinâmica de tensão, conteúdos ofensivos, tá? Eu coloquei conteúdos ofensivos. Deixa eu botar aqui no meu, a gente estimula muito dentro dessas atividades o passe curto, né? Se eu tenho dentro do meu clube uma filosofia onde eu jogo em construção, onde eu tento fazer o jogo em progressão através do passe, né? Eu acredito que a gente, dentro dessas atividades, a gente vai estimular muito passe curto, muito passe médio, bastante trabalho de primeira, ou seja, os atletas vão estar, de repente, num corredor, ou até mesmo num jogo de apoio, jogo de escorada, e vai te estimular muito passe de primeira. Passe entre linhas vencedor, que para mim esse é o fundamental, né? O atleta entender que ele precisa fazer um passe. Tem gente que fala passe inteligente, tem gente que fala passe vencedor, tem gente que fala passe rompedor. Enfim, esse para mim é o passe que seria mais importante dentro dessa ação, né? Dessa ação que a gente está tendo dentro da dinâmica de tensão. Em seguida, a gente tem o passe de circulação, né? Normalmente, o passe de circulação é o atleta que provavelmente está sem pressão, né? Ou ele está, de repente, nas extremidades do quadrado, ou até mesmo dentro do quadrado. O passe de circulação ele pode ser feito através principalmente, onde o gestual técnico o domínio orientado dele de perna dominante, direita, passe de esquerda, ou perna dominante, esquerda, passe de direita, é muito importante para que dê sequência ao jogo, e por isso, mais do que nunca, se a gente for fazer uma associação aqui, a dinâmica de passe, ela tem que ser muito bem feita, onde o gestual técnico do atleta seja de muita eficiência, porque depois ele vai entrar para um jogo com oposição, ou seja, uma dinâmica de tensão. E aí, dentro da dinâmica de tensão, eles vão ter outros conteúdos e outras adversidades que são os oponentes. E aí, mais do que nunca, essa ação técnica de abordagem, de aproximação, de giro, de passe de primeira, passe médio, o passe que fura a linha, o passe vencedor, o passe de circulação, isso tem que estar muito enraizado, muito bem feito com o atleta para que ele possa estar também fazendo de forma efetiva dentro da dinâmica de tensão, dentro do jogo dele, tá? E aí, a gente tem um ajuste do corpo para essa opção de passe, né? Dentro desse quadrado, mais do que nunca, tem o estático que eu coloquei e tem o livre, né? Exemplo simples. O dinâmica de tensão estático seria o 4 contra 2, né? Os atletas ficam nos formatos dos quadrados por fora. Normalmente, ele só faz os movimentos de lateralizado, né? E aí eu chamaria isso de dinâmica de tensão estático. Ele só faz o movimento lateral. Lógico que ele está se locomovendo, mas depois com a comparação com a outra dinâmica, ele faz movimentos livres por dentro do quadrado ou por dentro do setor que está marcado. E aí, o ajustar para ser opção de passe dentro do estático, ele seria somente lateralizado, e aí você aborda muito justamente esse passe de circulação e o passe verticalizado. Dentro do dinâmica de tensão livre, que eu vou mostrar no vídeo para vocês depois, seria o ajustar o corpo o tempo inteiro dentro do espaço. Pensa o seguinte, a gente tem bola, marcador,
o espaço, né? O atleta ele tem que estar muito bem informado de aonde está o espaço, para onde ele vai se desmarcar para que ele busque esse espaço, para onde ele vai para, de repente, gerar espaço para um outro atleta, como ele vai aproximar, né, do atleta portador da bola, para que ele possa ser um apoio para ele, aonde está posicionado o marcador para ele se desmarcar, né? Então, você dentro desse contexto de treino, você tem muitas variáveis que acontecem o tempo inteiro dentro do jogo. Ou seja, ele precisa estar muito concentrado ali nas ações para que ele consiga fazer todos esses conteúdos, para que ele consiga estar sempre potencializando as ações de espaço, as ações técnicas de domínio, de passe, de abordagem, de aproximação, de tabela, e principalmente também das questões de comunicação através de gestos, de pedir, de falar. Dentro desse contexto do treino, eu peço muito para que os atletas tenham a oportunidade de estar sempre com a bola. O atleta de futebol precisa estar sempre com a bola para também estar estimulando as ações técnicas, tá? Aí eu coloquei, pode passar, gente? Eu coloquei alguns conteúdos defensivos, né? Ou seja, como eu falei para vocês antes, isso é um fragmento do jogo, independente do formato que vocês forem fazer. Se vai ser 4 contra 2, 5 contra 2, 5 contra 1, ou 6 contra 3, enfim. São alguns conteúdos que acontecem o tempo inteiro dentro do contexto do jogo e também dentro dessa atividade, que é uma atividade que eu estou fragmentando as ações do jogo. A primeira seria a indução, né? No caso, a indução, como eu vou orientar o portador da bola, né? Para que ele possa realizar um passe onde eu antes consiga induzir, né, esse passe para eu poder pressionar. Ou seja, eu estou induzindo ele para ir para um lado esquerdo, lado direito, para que eu possa depois fazer uma abordagem, para que eu possa interceptar a bola. Tá? Fechamento de linha, não necessariamente a roubada de bola, ela vai ser através da abordagem, da aproximação, de botar, a gente usa muito o termo, né, de pressionar, de botar o pé na bola. Não necessariamente a roubada de bola vai ser assim, eu posso também fechar uma linha, né, e de repente o atleta adversário fazer um passe, eu conseguir cortar esse espaço onde o portador da bola tem, junto com o seu companheiro, eu conseguir efetivamente cortar essa linha de passe, entrar no espaço para que eu possa conseguir recuperar a posse de bola. Abordagem, que é muito importante, como eu vou me aproximar, qual o formato do meu corpo para que eu possa estar aproximando do meu adversário, ou seja, né, corpos flexionados, eu preciso estar mais próximo possível, próximo do contexto físico. Eu preciso, não posso ficar com o corpo tão ereto, preciso estar um pouco mais com pernas flexionadas, um pouco mais baixo no corpo, para que eu possa estar abordando, para que eu possa em si pressionar a bola, tanto da perna esquerda quanto da direita. Alô? Já se ouve? Ouço sim, professor. Tranquilo aí? Não, porque saiu aqui, voltou agora. A pressão na bola, né? Tanto com usar bastante o repertório do meu lado esquerdo, do meu lado direito do corpo. E aí já entra algumas interações, né? Que são as coberturas, né? De 1, 2, 3 jogadores. E aí eu posso delimitar algumas ações dentro da dinâmica de tensão para que eu possa fazer essas coberturas, para que eu possa efetivamente já começar a trabalhar entre setores e intersetores. E aí um outro comportamento que seria a pressão imediata, né? Muitas equipes hoje em dia a gente vê que, dependendo da sua proposta, são equipes que, quando perdem a posse de bola, imediatamente já tentam buscar, né, a posse de bola novamente. E aí, dentro desses fragmentos do contexto do jogo, a gente consegue colocar essas informações, esses conteúdos dentro dessas atividades, tá? Eu separei aqui 2 videozinhos, que seria o primeiro vídeo, dinâmica de tensão estático, o Jansen vai colocar para a gente.
seria justamente os comportamentos que eu falei para vocês de exercícios onde os atletas eles não vão ter tanto ajuste por dentro, ajuste de corpo de giro, só que são exercícios mais lateralizados, onde a gente vai trabalhar mais o passe em 2 tempos, o passe de circulação, ou até mesmo o passe vencedor, tá? E depois eu vou colocar o dinâmica de tensão de exercício livre, ou seja, onde ele vai ter a orientação do corpo melhor, de giro, de saber utilizar melhor os espaços para que ele possa estar criando linha de passe. O Jansen vai colocar para a gente. O primeiro é o estático, tá, Jansen? Pode soltar, não tem problema. Esse aí eu coloquei o estático, galera. Reparem bem que a maioria dos atletas que estão na atividade, eles fazem mais movimentos lateralizados, né? Os outros atletas que estão por dentro, lógico, estão no momento defensivo, estão pressionando, e aí tem alguns... eles devem ter o tempo certo ali, ou até mesmo uma roubada de bola, troca o marcador. Mas reparem muito bem, não tem problema, saiu agora. Pode soltar de novo, Jans? Isso. Repara muito bem que os atletas que estão em posse de azul, eles fazem movimentos mais lateralizados, né? Somente os atletas que estão por dentro fazem mais giros. E reparem que no final da atividade, quando o time laranja consegue recuperar a bola, repare o comportamento dos atletas de azul. E aí é um conteúdo que a gente falou aqui de pressão imediata, de como os atletas rapidamente já tentam recuperar a posse de bola. Vai ser bem no finalzinho do vídeo. Laranjinha tenta recuperar. Recuperou. Já 4 jogadores já tentam abordar para fazer pressão imediata. E aí, ou seja, é um comportamento que o treinador colocou no fragmento de jogo, que seria esse joguinho, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 10 atletas contra 2, né? E aí eles fazem bastante passe, interação ali de passe de primeira, 2 toques na bola, tabela, passe apoiado. E aí no final do treino, no finalzinho do vídeo, tem ali o comportamento que ele queria, que era justamente pressão imediata. Ou seja, além das ações técnicas de passe que você está trabalhando aqui, né, você está trabalhando alguns comportamentos táticos, né, de pressão imediata ao portador da bola. Pode tirar, tá, Jansen? Aí coloca para mim agora o vídeo do dinâmica de tensão livre. É um vídeo do Vila Real. É uma atividade onde tem bastante transição também, né? Só que a ênfase que eu estou querendo dar é justamente a questão do ajuste, ou seja, vocês podem reparar que o tempo inteiro os atletas estão conectados, estão se ajustando no espaço. Repara esse atleta que recebeu a bola por dentro, antes mesmo de ele receber, ele já tenta se desmarcar para receber essa bola por dentro. Os atletas procurando espaço o tempo inteiro, né? Eles recebiam a bola e já tinham que acionar um atleta na profundidade, né, que é o goleiro ali, ao mesmo tempo trabalhando as ações do goleiro, da parte técnica do passe também, dentro da filosofia que o clube deve colocar. E aí os atletas o tempo inteiro se ajustando para receber essa bola e criando linha de passe. Aí vai ter mais videozinho e depois tem uma sequência, que é o que acontece no jogo, né, transferindo o fragmento do treino para dentro do jogo, onde o Vila Real tenta manter a posse, consegue manter a posse, os atletas gerando bastante movimento, muita mobilidade, procurando os espaços. Repara muito bem como os atletas se posicionam muito bem nos espaços, saindo do marcador, se desmarcando e sendo muito eficiente no seu controle, na sua posse, retirar a bola da pressão. A gente vai agora, no caso voltou o videozinho, pode tirar, tá, Jansen?
Pode voltar lá Pode voltar pro slide. Esse aí depois é o tática individual, a gente vai falar depois. Depois a gente coloca. Coloca para mim o slide. Pode passar esse. Aí. A gente tem aí, ó, alguns formatos, né? Esses treinos, galera, são treinos que eu elaboro, faço essa planilhazinha. E aí, mais do que nunca, essas planilhazinhas elas são enviadas, né, para os atletas, né, dentro de um grupo do WhatsApp. E aí eu peço, né, como a gente falou, que o atleta ele precisa entender o treino, ele precisa ter um entendimento do treino para que ele tenha uma assimilação, para que ele consiga executar melhor. Eu peço que por setores, ou seja, amanhã eu vou fazer um treino e eu vou pedir para que os zagueiros expliquem para mim quais são os conteúdos que a gente está abordando, o que a gente vai fazer no treino, como vai ser a sequência, como vai ser o tempo de recuperação, qual vai ser o tempo deles para fazer hidratação, né? O treino tem que estar muito bem encaixado para que eles consigam executar e aquele tempo ali seja um tempo não de quantitativo de treino, mas sim de qualitativo, ou seja, que ele tenha um treino de muita qualidade, que isso é fundamental. Aí nesse treino aqui é uma dinâmica de tensão, né? Onde a gente vê aqui na primeira figurinha aqui, achou, tá ali a regrinha, achou o atleta em profundidade, vale um ponto. É muito parecido com esse que a gente viu do Vila Real, só que em menos, né, quantitativo de atletas. Jogariam aí a equipe azul contra a equipe verde por dentro, tá? No caso, os atletas de vermelho seriam os coringas, né? Um atleta por dentro para gerar superioridade numérica por dentro e dois atletas na profundidade. A partir do momento que eu consigo achar o passe no atleta do outro lado na profundidade, eu faço o movimento para o outro quadrante. No caso, o quadrado ele está dividido, o retângulo, né? Ele está dividido em 2 campinhos, né? E aí eu vou para o outro lado, já transito, faço o jogo apoiado. E é um joguinho onde eu vou ter bastante interação de criação de linha de passe, onde eu vou ter muita conexão dos atletas, onde eu vou trabalhar muito passe de primeira, o passe em 2 tempos, onde eu vou trabalhar muito a questão da demarcação. O atleta tem que identificar dentro desse treino aí os espaços que eu vou ter para que ele possa efetivamente ter sucesso dentro das ações. E aí, aqui, logo em seguida, no quadrinho 2, à direita, já é uma outra regrinha, né? Se eu trocar 5 passes para mudar de setor. Aí a gente já entra um pouquinho mais de controle, né? Controle da posse. A partir do momento que eu tenho controle da posse ali, eu consigo realizar 5 passes, eu posso trocar de setor. E aí, ou seja, eu estou criando regras específicas para o formato da forma como eu quero jogar. Se eu jogo em construção, eu quero ter a bola, quero ter a posse, né? Lógico que eu não posso limitar o meu atleta a poder gerar autonomia para ele dentro dessa atividade, mas são regras específicas para que a gente possa também estar trabalhando os aspectos técnicos, né, dentro da atividade. E aí aqui embaixo, se a bola mudar de setor, joga para fazer gol na balizinha. Reparem que os 2 conezinhos vermelhos são gols, ou seja, eles jogam em posse dentro do quadrante, né, dentro do seu setor. Se eu conseguir fazer um passe da profundidade para o atleta que está de vermelho, imediatamente eu já posso fazer o gol. E aí, o que eu quero com essa atividade? A partir do momento que eu faço a bola bater lá do outro lado, e eu posso realizar um passe em ambas as balizas, eu faço que o momento defensivo, né, o momento defensivo da equipe que está marcando, né, eles estejam em bastante concentração. Por quê? Porque eles podem fazer gol nas 2 balizinhas que estão na lateral do campinho. Tá? Jansen, pode passar o quadrinho para mim? Vamos lá. Primeiro foi dinâmica de passe, né, algumas abordagens técnicas, né, do passe. Depois foi dinâmica de tensão, algumas relações, informações e conteúdos de comportamentos que eu quero dentro do meu jogo.
que eu quero que meus atletas busquem essas informações, que eles possam potencializar isso para que eles se formem muito bem, e acima de tudo entendendo essas atividades, isso é o principal, né? E aí agora a gente vem aqui em dinâmica de finalização com tática individual. E aí são comportamentos ofensivos e defensivos, né? O primeiro seria a condução. Eu preciso formar e ao mesmo tempo fazer com que meu atleta, né, entenda as questões da condução, da bola próxima do pé, de conduzir com a bola próxima do pé, com a parte interna, com a parte externa. Logo em seguida eu tenho drible, né? Entendimento de sair do marcador com a parte interna e com a parte externa, ou seja, eu preciso ter essa relação de aproximação, né? A partir do momento que eu estou com a bola, né? Quando vem o marcador, de repente driblar com a perna esquerda, driblar com a perna direita, saber o momento certo, o time certo para poder fazer o drible. Eu não posso, de repente, ter tanto espaço para o meu adversário e, de repente, fazer um drible, e aí, ao mesmo tempo, vai dar tempo para que ele possa estar abordando, tá? Finta, entendimento de balanço para os dois lados, como eu falei antes. Cabeceio frontal, lateral. Preciso que o meu atleta ele consiga ser eficiente nos cabeceios frontais e laterais também, para que ele não tenha nenhuma defasagem motora, nenhuma defasagem de formação técnica do cabeceio para as categorias subsequentes. Estimular bastante a finalização de pé dominante, não dominante, é de muita importância. A gente vê hoje muitos atletas, né, com dificuldade de estar trabalhando com a perna esquerda, trabalhando com a perna direita, de repente o pé dominante prevalece muito mais do que o pé não dominante, e a gente tenta formar o máximo possível de atletas que tenham ambas, né, lado esquerdo e lado direito, para que ele possa estar sendo eficiente dentro das ações. E aí, defensivamente, a gente colocou posição de indução perante ao lado do campo. Por que perante ao lado do campo? Vocês vão ver no vídeo depois, né? Imagine o campo, tá? No formato horizontal, beleza? E a gente dividiu esse campo, tá? No vertical, tá? Campo horizontal, e a gente divide esse campo na vertical. E aí a gente divide o campo em lado esquerdo, em lado direito, e aí se ele está posicionado, né, mais próximo possível. Ô Jansi, passa um pouquinho, só para mostrar a figurinha depois. Passa para mim bota o campinho. Aí, perfeito, aí vai dar para ver bem. Eu divido aqui, ó, o campo em lado esquerdo e lado direito, tá? Imagina que o atleta, o primeiro quadrinho, o atleta de verde, tá? Ele é o marcador, e o atleta de azul, ele é o portador da bola. Ele está indo em direção ao marcador pelo lado esquerdo, né? Esquerdo do marcador e direito do atleta que está com a bola. A gente divide o campo no meio, né? E a base desse atleta, ele tem que fazer com que ele induza, né, o atleta para fora do campo, para fora da baliza, para defender a meta. Pode voltar o quadrinho, o Jansen. E aí, por isso que mais do que nunca, a indução perante ao lado do campo, se é lado esquerdo, lado direito, eu induzi, meus pés têm que estar em diagonais, né? Meus pés não podem nunca ficar paralelos, porque aí eu dou chance de ele girar para um lado ou girar para o outro. Base posicional do corpo, meu corpo tem que estar baixo, tem que estar o mais próximo possível do raio, onde eu consiga, né, fazer a arrancada, onde eu consigo acelerar para que eu possa, sabendo que o atleta vai vir em velocidade, para que eu possa estar abordando ele. A indução, como eu falei para vocês, e a aproximação e a abordagem, de botar o pé na bola, de induzir o atleta a buscar um lado, de repente, tentar gerar dificuldade para que ele não consiga ter sucesso no drible, tá? Eu vou colocar um videozinho. Já você vai colocar um videozinho pra gente, que é um vídeo bem legal, que fala que tem alguns aspectos da dinâmica de finalização, mais tática individual, que acontece bastante ações dessa, de indução, de base do corpo, de pés em diagonal, ou seja, bem simples a atividade, ó. Um atleta, ele faz um passe, né, e tem um atleta que está posicionado em duas estacas, né, e esse atleta ele faz uma desmarcação,
recebe essa bola, começa a conduzir e gera um confronto de 2 contra 1. E aí repara muito bem, ó, e tem uma ultrapassagem que o atleta tenta cortar, tenta fechar o lado, tenta induzir, o atleta foi feliz no drible e na finta e conseguiu finalizar, acabou até fazendo o gol. E aí entra também uma ação ali, ó, de dinâmica de passe antes, né? Ele faz um desmarque, recebe a bola já dominando orientado, repara muito bem que o atleta sai da estaca, já domina orientado para frente e olha o marcador tentando induzir, né, com que o atleta ele vá para o lado onde ele está induzindo para que ele possa ter sucesso ali na marcação. Aí mais uma vez, ó, recebe, faz a ultrapassagem, o menino tenta recuperar. E aí esse formato aí, você pode fazer 2 contra 1, pode fazer 1 contra 1, pode fazer 3 contra 1, 3 contra 2. Dá para fazer bastante ações, não somente na questão individual também, pode tentar colocar também alguns outros componentes e trabalhar conteúdos como balanço defensivo, cobertura, algumas ações de aproximação, de abordagem, de indução, enfim, dá para trabalhar bastante coisa, bastante conteúdos nesse trabalhozinho. Pode tirar, tá, Jansen? Pode passar. Aí o quadrinho, né? O quadrinho dos formatos do treino, ele pode ser feito de diversos formatos. Aí a gente sempre coloca no grupo para eles, né? E como eu falei novamente, os atletas eles explicam para o grupo o que está sendo abordado, quais são os conteúdos do treino e o que a gente está dando ênfase. Ô Jansen, me escuta? Fala, professor. Eu vou agora sair dessas questões de exercícios aqui, do que são abordados, o que foram abordados esses 5 exercícios, e vou entrar no contexto do texto, né, do texto abordado na plataforma. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação a tudo aquilo que a gente falou aqui agora, que de repente quisesse falar, quisesse abordar, para que a gente possa depois estar passando já para o texto. Por enquanto não temos perguntas. Pode seguir. Posso seguir então? Sim, sim. Tá. Pode passar então. Na verdade faltou o jogo comportamental, acabei esquecendo. O jogo comportamental, no caso, é mais um fragmento, né, da ação do jogo, só que num contexto mais coletivo, né? Tática individual, dinâmica de finalização, usaria mais voltado para 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, jogo de tensão, dinâmica de tensão, alguns aspectos relacionados a conteúdos de informação, de ajuste, ou seja, conteúdos ofensivos e defensivos que você está trabalhando, dinâmica de passe, trabalhar mais as questões técnicas, né, do passe, abordagem, aproximação, e agora o jogo comportamental seria uma atividade onde eu teria mais quantitativo de atletas, né, dando ênfase ao comportamento em si, do que eu quero dentro do contexto da filosofia do meu jogo, né? E aí você pode trabalhar dentro do aspecto de igualdade numérica, inferioridade numérica, superioridade, conceitos específicos. Aliona, o que seria conceitos específicos? Eu quero, de repente, trabalhar a compactação minha, eu jogo no 4-4-2, quero trabalhar um pouco mais a minha compactação de linha das 2 linhas de 4. Ou seja, eu elaborar atividades, isso é o fundamental. Elaborar atividades onde eu esteja trabalhando o comportamento das 2 linhas, tá? É fundamental que o mais importante, independente da atividade que você estiver fazendo, né? Se você tem a informação ali, quero trabalhar balanço defensivo, né? Linha de 4, balanço defensivo. Se isso realmente, efetivamente está acontecendo dentro do seu treino, né? Acredito eu que o seu treino está sendo
muito bem feito, né? A gente fala sempre assim, pô, eu vou procurar um treino aqui na internet, vou fazer e tal. Não, eu posso ver o treino, posso entender, né, o treino, o que está acontecendo, mas acima de tudo, que eu possa elaborar atividades que estejam de acordo e com a intencionalidade daquilo que eu quero no meu formato de jogo, tá? E aí, mais uma vez, coloquei a concentração e intensidade, que é muito... essa relação está sempre presente em todos os treinos. E aí, no quadrinho seguinte, o Jansen vai passar aí para a gente, reparem muito bem que eu tenho na parte superior, tá bom? Onde tem as equipes de azul e vermelho e 2 atletas na profundidade de verde, tá? Eu tenho duas linhas de 4, perfeito, de atletas de azuis, tá? Esses atletas aí, eles estavam trabalhando a questão defensiva justamente das 2 linhas de 4, num bloco um pouco mais baixo, e eles estavam trabalhando ali balanço defensivo, indução, proteção do corredor central, pressionar o portador da bola, subir no correspondente, ou seja, algumas ações, alguns conteúdos defensivos que a gente está abordando, que a gente tem como filosofia, e aí dentro dessa atividade eles estavam executando isso. E aí a outra equipe, né, que está de vermelho, no momento ofensivo, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que circular a bola entre os 3 setores, né, para que pudesse efetivamente depois progredir para o gol. Leonan, de repente você não acha que você está limitando, né, limitando o atleta, limitando a equipe, de identificar que no momento ele pode de repente receber uma bola e poder buscar o gol? Beleza, ele está limitando, só que a intenção era justamente o quê? De trabalhar em circulação, porque a equipe adversária que a gente enfrentaria, a gente precisaria buscar os espaços através da circulação para que a gente pudesse progredir, porque essa equipe jogava em bloco muito baixo e a gente precisava fazer esse movimento de circulação para que a gente gerasse espaço, para que a gente buscasse infiltração, para que a gente buscasse passe no espaço, para que a gente pudesse buscar um rompimento, de repente, de um atleta através de 1 contra 1, para que a gente pudesse ter superioridade numérica para realmente ser efetivo e buscar o gol, tá? Em seguida, o Jansen vai colocar para a gente um videozinho de uma ação de um jogo comportamental, né, que na época o Pep Guardiola fez no Bayern de Munique. E eu vou usar o exemplo para vocês aqui, de uma ação onde ele tem ali, ó, a fase de construção, né? O zagueiro faz um passe por dentro e consegue achar a bola no lateral, e aí logo em seguida ele já está trabalhando as ações defensivas, ou seja, repare que o contexto do treino é um contexto de informações de conceitos coletivos, né? Ele está trabalhando a construção, logo em seguida ele já trabalha também a transição defensiva, né? Os atletas já, quando perdem a posse de bola, já se organizam estruturalmente para poder fazer a marcação, e aí ele dá algumas informações ali, mas em seguida a bola rola novamente, ou seja, a ideia principal é mostrar justamente a questão do jogo comportamental. São ações coletivas, também é um fragmento do contexto do jogo, ou seja, eu estou trabalhando uma ação que eu quero para o meu jogo, tá? Aí nesse momento ele vai trabalhar a construção, né? A gente divide sempre em construção, criação e finalização. A gente diz que construção é quando a bola sai do goleiro e ela está no primeiro setor, no segundo setor dos meias de criação e no último setor de desfecho, que é a finalização. E aí reparem muito bem, ó, o time verde está marcando, tenta induzir, o time vermelho circula a bola para buscar os espaços, para poder progredir, e aí consegue. Repare que provavelmente a ênfase dele foi justamente a progressão pelo lado do campo, tá? E aí logo em seguida depois tem uma transição defensiva, onde ele organiza novamente o bloco para poder marcar. O Jansen, pode tirar, tá bom? Aí, talvez um aspecto, um conteúdo muito importante, né?
principalmente quando se fala de processo de formação, independente acho que do futebol, eu acho que todos nós, né, profissionais, a gente gosta de receber, de repente, um feedback positivo, ou até mesmo feedback onde sejam construtivos para a nossa formação, para o nosso crescimento. E quando se trata de crianças, né, principalmente nas categorias de 13 para baixo, é de muita importância que o treinador ele passe o feedback, né, para os atletas, porque eles normalmente vão sempre escutar a referência deles, que são os pais, que é super normal, e às vezes o menino não vai tão bem no jogo, ou não vai tão bem no treino, e ele tem muitos conflitos dentro dele, e aí chega em casa, de repente o pai ou pode falar coisas boas para eles, né? Ou também pode falar coisas que, você não jogou muito bem, você foi muito mal, não sei o quê, por isso que o treinador não te escala, então por isso que mais do que nunca a gente tem que ter essa preocupação de que o atleta entenda realmente qual é o status dele, o que está acontecendo com ele ali dentro do treinamento, quais as informações que ele precisa potencializar, o que ele tem de bom, ele precisa potencializar mais ainda, o que de repente ele tem de fragilidade, para que ele possa estar performando mais, para que ele possa estar buscando mais informação, para que ele possa estar buscando mais treinamentos, para que ele possa estar sempre em evolução, isso é o principal. Aí no nosso texto, né, a gente tem 2 tipos de feedback, que é o feedback extrínseco e o feedback intrínseco, né? O intrínseco seria o feedback de todas as informações que o atleta, dentro de um ambiente de desenvolvimento, ou seja, dentro de um processo de formação, ele está aprendendo a cada dia, ele está buscando informação, o treinador está passando conteúdo, ele está assimilando, ele sabe o que está acontecendo dentro do contexto de treino dele. A partir do momento que ele, de repente, dentro de uma atividade, ele erre, ele imediatamente já sabe, ele já tem esse conhecimento, e sabe o momento certo, o que fazer para que ele possa estar buscando a melhoria, para que ele possa estar buscando a performance. Ou seja, o atleta errou, ele entende que ele reconhece que errou e ele vai buscar a performance, vai buscar a melhoria para que ele possa estar sempre potencializando e fazendo com que ele não erre mais as ações, tá? E o extrínseco seria feedbacks externos, né? No caso do treinador, no caso do preparador físico, do preparador de goleiro, do coordenador, do diretor, ou seja, de todas as pessoas que estão em volta do atleta, até mesmo pai e mãe, tá? E aí eu coloquei dois formatos ali primeiro, feedbacks coletivos, né? Seriam para todo o grupo ou para algum grupo de pessoas, né? Mas eu acredito muito no feedback extrínseco individual, né? A conectividade em relação a um homem com outro homem, da relação ali, de você poder estar falando, de estar pontuando algumas informações que sejam para a melhoria do atleta, isso é muito importante, até porque também cria aquele laço ali de amizade, de companheirismo. O treinador ele precisa sim estar próximo, né, dos nossos atletas. Ele tem que entender que se o atleta ele tiver com algum tipo de conflito, ele não vai performar da melhor maneira possível que a gente quer, ele não vai se sentir bem, ele vai acabar tendo um insucesso, vai acabar não sendo eficiente dentro de treinamentos, e aí, mais do que nunca, esse feedback individual, de você conversar com o atleta, de saber o que está acontecendo nas questões sociais, o que está acontecendo em relação ao treino, algumas coisas que possivelmente possam estar atrapalhando o atleta na performance dele. Isso aí, o papel, o treinador ele tem que fazer e orientar muito bem e mediar as informações necessárias para que ele possa estar performando. Esses feedbacks eles podem ser feitos através de imagens, né, ou vídeos. As imagens, você de repente elaborar coisas simples, até mesmo em relação ao treino dele, de repente alguma planilhazinha de avaliação do que ele fez, quais foram os comportamentos, todos os conteúdos que eu passei aqui nas atividades, quais os conteúdos que de repente ele precisa melhorar, quais os conteúdos que ele está fazendo muito bem e ao mesmo tempo dar um feedback positivo para ele. Através de vídeos também, algumas ações dentro do contexto do jogo, individual e coletivo,
passar para o grupo alguns videozinhos que possam estar estimulando, que possam estar representando algumas informações que estão fazendo dentro do treino. Alguns vídeos individuais também, de algumas informações, movimentos, que alguns atletas específicos para a posição necessitam ou estão fazendo e que seja também de forma um feedback positivo. Tá? Pode passar, Jensen? Prática e variabilidade da prática, né? O atleta, ele dentro do contexto do treino de futebol, né? Ele pratica muitos exercícios, ou seja, esses exercícios que eu passei todos para vocês aqui, eu tenho certeza que a grande maioria dos clubes realizam muito, acredito que vocês também possam estar realizando todas essas atividades. E aí, a gente tem dois tipos de variabilidade da prática, que seria a prática constante e prática variada, né? Vocês vão conseguir relembrar, até porque eu falei na questão da dinâmica de passe. A prática constante seria um exercício onde ele seria, exemplo simples, que tem até no texto, um atleta de frente para o outro e eles realizam passe, né? Domínio e passe, domínio, passe, domínio, passe, domínio, passe. Seria uma baixa complexidade motora, né? Porque eles estão fazendo somente aquele exercício ali. Lembrando que eu posso usar vários repertórios motores para poder estar fazendo atividade. A gente deu o exemplo lá que eu falei até do triângulo, né? Que eram 3 atividades, né? Tinham diversos formatos de giro, formatos de deslocamentos em várias posições, domínio com uma perna, passe com a outra perna, enfim, vários conteúdos que a gente pode abordar. E, ao mesmo tempo, na prática constante, a gente tem justamente isso, um treino monótono, onde não tem muita variabilidade da prática, né? E quanto mais acervo o nosso atleta tiver, quanto mais complexidade de treino, independente da metodologia, independente do formato, quanto mais repertório ele tiver, melhor vai ser a autonomia dele para que ele possa estar decidindo isso e realizando isso dentro do jogo. A gente tem depois a prática variada, né, que foi alguns exemplos que eu passei para vocês, de justamente de ter complexidade motora, de ter complexidade cognitiva. Eu posso fazer uma atividade de dinâmica de passe, onde eu crie regras, ou, exemplo simples, a gente está fazendo uma circulação para um lado, aí de repente, num apito, eu vou transferir, de repente, um passe para um outro triângulo, ou até mesmo para dentro do triângulo, eu vou mudar o sentido do triângulo, ou seja, fazer com que eu consiga estimular dentro dessas atividades, dentro dessas práticas, as questões cognitivas. Posso dar o exemplo também de comunicação, né, de você, de repente, antes de você realizar o passe, você falar o nome do seu próximo companheiro que vai receber a bola, ou até mesmo falar o nome do atleta que não vai receber a bola, ou seja, gerar os estímulos ali para que ele possa estar sendo estimulado a parte cognitiva. Atividades prazerosas, né? Quanto mais acervo, quanto mais dinâmica, quanto mais conteúdo eu tiver dentro da minha prática, melhor vai ser o prazer que o atleta vai estar sentindo ali e se realizando dentro da atividade. E eu coloquei por último ali, independente do método, isso é fundamental. Se vai ser através de jogos reduzidos, se vai ser através da dinâmica de passe, se vai ser através de jogo comportamental, enfim, quanto mais acervo, quanto mais regras, quanto mais modificações de treinos, quanto mais conteúdo eu puder estar passando para o atleta, melhor vai ser o desempenho, melhor vai ser a performance, melhor vai ser o acervo dele para que ele possa estar fazendo o seu melhor dentro do jogo. Lembrando que eu falei com vocês antes, o jogo vai ter muita imprevisibilidade, né? E o atleta tem que ter um acervo grande de conteúdos, isso o treino é fundamental para que ele possa, dentro do jogo, ele estar respondendo essas perguntas e ter sucesso dentro do contexto do jogo, tá? Pode passar, Jesse? Foco de atenção
texto aborda bastante. O foco de atenção seria o foco interno e externo, né? Dentro da minha prática, e aí eu coloquei foco fechado. Primeiro, foco interno, tá? Imagine uma dinâmica de passe, tá bom? Onde o treinador, ele coloque que o atleta precisa se concentrar somente nele para que ele possa fazer uma abordagem e um passe com muita qualidade. Ou seja, ele se concentrar somente nas questões técnicas dele, né? Do foco de atenção, interno, para que ele possa estar executando aquilo e performando somente dentro do foco específico que o treinador quer, tá? E tem outro também que é o foco externo, ou seja, eu coloquei foco aberto, né? Se a gente pensa que um jogo de futebol ele tem muita imprevisibilidade, muita coisa pode acontecer, ele tem muita conexão entre os jogadores, tem muita conexão entre os setores, onde os atletas precisam estar extremamente concentrados para se ajustar nos prazos, para receber essa bola, para progredir. Então, aí, mais do que nunca, o foco aberto vai atrás de questões da comunicação, né? Eu usei um exemplo aqui da dinâmica de passe com regras específicas, ou seja, eu estou com a bola numa dinâmica de passe, só para dar o exemplo de foco de atenção externo, eu preciso dar um passe para o meu companheiro, tá? E esse companheiro que vai receber a bola, ele vai, no caso, pedir a bola, vai chamar o seu nome, né? E eu preciso entender que o foco aberto, foco de atenção externo, eu preciso, antes de receber a bola, estar direcionando o passe para um outro companheiro e ele, ao mesmo tempo, vai receber essa bola. Ou seja, além das ações técnicas em si, da atividade, eu preciso estar também conectado com o meu outro companheiro para que ele possa estar recebendo essa bola, para que eu possa também, efetivamente, não estar somente na questão interna minha, né, das ações técnicas, mas também para que eu possa estar em comunicação e conexão com outro companheiro. Tá bom? Pode passar, ô Jansen. Demonstração e instrução. Eu coloquei aqui, inclusive vocês viram no videozinho antes do jogo comportamental, o jogo acontecendo, a atividade acontecendo, e o Pepe Guardiola, né, no caso, fazendo instrução, fazendo demonstrações dentro da atividade, possivelmente explicando as atividades e as regras. Primeiro que eu coloquei seria o domínio do conteúdo, né? Às vezes um treino nosso de repente não encaixa, né? E às vezes lógico que a gente tem o conteúdo muito bem abordado, a gente sabe aquilo que a gente vai transferir para eles, né? Vai mediar para eles. E possivelmente às vezes não dá certo o treino, às vezes algumas coisas não encaixam, e mais do que nunca a gente precisa ter muito domínio do conteúdo para entender o que está acontecendo naquele momento e para de repente tentar de uma outra forma fazer com que a atividade ela consiga ser realizada da melhor maneira possível. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, a variabilidade da demonstração, né? A demonstração ela é predominante visual, ou seja, o treinador ele pode ter vários formatos para poder demonstrar, né? Por isso que mais do que nunca ele tem que ter um conteúdo, tem que ter um acervo de ter esses feelings justamente para poder, de repente, numa atividade dinâmica de tensão, de repente está acontecendo algumas ações que o treinador quer, de repente, um giro e não está acontecendo. Ele, de repente, abordar, demonstrar algum gestual técnico, algumas ações comportamentais que estão acontecendo ali para que, efetivamente, o exercício saia da melhor maneira possível. Ou seja, esse acervo ele tem que ser bem grande, tá? E a gente tem também a variabilidade da instrução. Mais uma vez, o domínio do conteúdo. Eu posso instruir diversas formas, eu posso passar diversas informações, mas, ao mesmo tempo, mesma coisa da variabilidade da demonstração. Se a partir do momento que eu acho que eu estou tendo muita complexidade nas informações que eu estou passando e esse atleta, de repente, não está conseguindo assimilar, eu ter
a variabilidade da instrução, de repente ter o feeling certinho ali para de repente tirar um pouco mais de complexidade de uma forma mais simples, para que o meu atleta entenda as informações que eu estou passando, para que ele possa executar da melhor maneira possível. E aí, uma questão que foi abordada, né, no texto também, que seria o excesso de instrução, que a gente sabe que isso acontece bastante, né? Muitos jogadores, excesso de instrução e, ao mesmo tempo, a gente tentar fazer com que a complexidade do que eu estou falando não está atingindo, não está conectando o meu atleta, o que eu devo fazer para que essa instrução ela seja de forma mais simples possível. E se eu insistir, de repente, nessa complexidade, ele não entender, e aí, de repente, pode gerar um pouco de conflito ali, e aí, às vezes, a gente acaba passando a informação, o menino não está conseguindo executar, passando a informação, e a gente fica irritado e começar a falar de uma forma um pouco mais grossa, o atleta não consegue executar, e aí vai caindo um pouco mais para o lado do pessoal, e aí acaba dando um esporro, enfim. Não é legal a forma de você conduzir o treino desse formato, de você fazer com que o atleta faça a qualquer custo e, ao mesmo tempo, ele não está conseguindo ter um entendimento, não está conseguindo executar, e por isso que a gente tem que ter a calma, a frieza naquele momento, para que a gente não ultrapasse isso, para que a gente não se exceda, para que o atleta tenha a sua melhor prática possível. Tá? Ô Jansen, Fala, professor. Em relação aos conteúdos aqui, né, primeiro da questão da prática de treino e depois esses conteúdos aqui, eu finalizei. Ok. Não temos perguntas. Tá bom. Fica livre aí para dar suas últimas palavras aí sobre a aula, seus agradecimentos. Tá bom. Pode passar, Jansen, mais um slide? Eu vou deixar aí, ó, o meu telefone de contato, tá? Para quem quiser estar entrando em contato, para que a gente possa estar falando sobre treinamento, futebol, vou estar sempre aqui proativo, tá? Eu acho, assim, a plataforma de muita importância, muito rica, né, para a formação de todos aqueles alunos que estão assistindo nesse momento. Saibam vocês que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês vão estar inseridos também no mercado de trabalho. Acredito muito que a gente tem que fazer o nosso melhor todo dia, buscar informação, se conectar com pessoas, para que a gente possa estar sempre evoluindo, para que a gente possa estar sempre agregando, para que a gente busque efetivamente os nossos sonhos. O futebol ele é aberto para todo mundo, né? A gente realmente tem que correr atrás para que a gente possa fazer o nosso melhor e possivelmente alcançar o nosso espaço e o nosso sonho em si. Eu queria agradecer a plataforma, o Futebol Interativo, por poder estar participando, agradecer ao Gênesis aí por toda a proatividade da logística aqui da aula, agradecer ao Marcos Reis pelo convite de poder estar falando aqui um pouquinho sobre futebol, falar um pouquinho sobre o que eu penso, enfim, agradecer a todos vocês que tiveram esse tempo aí de mais ou menos 1h30 de falar sobre futebol, que é muito importante para todos nós, que a gente ama, que a gente gosta. Então, muito feliz de poder estar participando, muito grato por tudo. Valeu, Jansen. Valeu, professor. Nós que agradecemos aí pela sua aula. Com certeza, aqueles alunos que estão conosco ao vivo teve uma boa, achou de ótima qualidade sua aula, trouxe muito conhecimento com vídeos, demonstrações de treinos e além disso também para aqueles que vão assistir, foi muito bom que você deixou seu contato, deixando sempre a disponibilidade para que os nossos alunos estejam cada vez mais inseridos no contexto do futebol, né, que é isso que a gente espera. Além disso também, o professor vai estar no fórum
em breve. Vocês podem, aqueles que tiveram dúvidas durante a aula e não conseguiram por algum motivo tirar suas dúvidas, vocês podem colocar, lá já está criado, feedback aula 4, lá no fórum. O professor depois vai lá tirar essas dúvidas quando tiver. E lembrar também que a aula do professor Próspero Pauli, que seria na última quinta-feira, será na próxima terça-feira, no dia 20/8, às 8h30, aqui na plataforma. Estaremos com o professor Próspero, e que esta aula, junto com a aula de hoje do professor Leonan, ela fará parte da semana da Taça FI. Então, para que vocês pontuem, vocês precisam assistir esta aula e a aula de terça até a quarta-feira, às 23h59. Além disso, também fazer as atividades e interagir no fórum para ganhar as curtidas e assim pontuar cada vez mais na Taça FI. Mais uma vez agradeço ao professor pela disponibilidade e pela qualidade da aula, e ficamos aí, até a próxima. Valeu, pessoal, boa noite.